bem-vindos a mais um episódio do Fora de Sala. Eu sou a Paola. Eu sou a Maria Fernanda. E eu sou a Raquel. Nossa querida diretora. Então, Raquel, quer se apresentar? Eu sou a Raquel, diretora do Colégio Universitário. É um grande prazer estar aqui com vocês, especialmente nesse projeto que tem sido assim um grande sucesso. E essa iniciativa que vocês tiveram, né, de ouvir seus professores, ouvir as pessoas que trabalham aqui na escola, e eu me sinto muito honrada por também me ouvirem. Então, a gente agradece a sua sim. presença, Raquel. Então, Raquel, começando aqui a nossa conversa, eu queria te perguntar sobre a sua infância, sobre como é que foi a trajetória até você chegar até onde você está aqui hoje. A minha infância foi uma infância muito gostosa, assim, simples. Meus pais sempre muito presentes conosco, meus avós maternos, meu avô paterno eu nem conheci, mas antigamente a gente brincava muito de casinha. Uhum. E eu nunca fui a mamãe, eu sempre fui a professora. E sempre a professora que punha todo mundo sentado e muito bravo. E eu me lembro que tinha um quadro pequenininho e tinha uma régua. E eu era lá, todo mundo quieto e tinha que responder certo. Então cada tabuada, porque antigamente a gente decorava, né? Tabuada, a ortografia, era muito rígido isso. Então, quem errava, eu nunca bati, né? Mas eu ia lá e falava assim, pode fazer 10 vezes igual. Repete. Então, eu já tinha essa liderança, assim, de uma certa exigência por querer as coisas muito certas. Até que a minha mãe me chamou e disse, espera. Você não pode, as pessoas têm seu tempo, algumas vão aprender aí com mais facilidade e outras você tem que ajudar. E dali pra frente algumas coisas começaram a mudar. E aí eu já conto como é que foi depois na vida profissional, como é que essa frase da minha mãe marcou a minha vida. De lá pra cá, como é que foi minha carreira? Eu sempre amei a língua portuguesa. Eu sou apaixonada pelas palavras, porque eu acho que as palavras, elas constroem e elas destroem. Então, tendo o conhecimento das palavras, você pode ajudar as pessoas. E eu sempre gostei muito de ler. Também, desde muito pequena, eu gostava de ler. Claro que a gente não tinha os recursos tecnológicos que vocês têm hoje. Não sei se tivéssemos acesso, a minha geração, a todos esses recursos que vocês têm, não sei se eu seria a leitora que eu sou hoje. Mas ler era assim, era trazer um mundo, a imaginação, a fantasia. Eu viajava nos livros e assim eu fui crescendo e aos 17 anos, um pouquinho antes aqui, vamos lá no ensino médio, eu conheci, que antigamente chamava colegial, não chamava ensino médio, eu conheci a minha professora de língua portuguesa, chamada Marise. E era também uma pessoa apaixonada pela língua. Conheci também a professora Adelaide, apaixonada pela literatura. Então eu me encantava com as aulas dela. E aconteceu que em 1980 os meus pais perderam tudo. E nós
antigamente era assim. O irmão, que era uma escola confessional, subiu na sala de aula, fez as pessoas que não pagavam a mensalidade ficarem em pé e disse que a gente não entraria mais na escola se não fizesse o pagamento da escola. E eu saí correndo da sala de aula, porque eu queria tirar o meu irmão daquela situação e queria que o meu irmão não sofresse. Eu sempre fui muito protetora, aliás, até demais. E no que eu saí na escadaria, minha professora Marise saiu atrás e disse assim para mim: de jeito nenhum, volta para a sala de aula, que isso não vai acontecer mais aqui na escola, pode voltar. Imaginem enfrentar todo mundo na sala de aula me olhando, mesmo os outros que tinham ficado em pé, eles sentaram, né? Não foi aquele escândalo que foi comigo, né, de sair correndo. Mas voltei, ela ainda me disse: engole o choro. Então eu voltei e assisti a aula. Ao final daquela manhã, que também terminava ao 12:30, ela me chamou e falou: agora nós vamos lá na casa dos seus pais, porque você vai começar a trabalhar meio período comigo, e assim você vai pagando a escola, tanto a sua quanto do seu irmão. E nós fomos. Meu pai e minha mãe estavam trabalhando, recomeçando tudo, eles eram contadores, então recomeçando do zero. Foi um golpe que um sócio deu e minha mãe chorava muito, né, por conta dessa situação, mas a minha mãe falou: não, tudo bem, na senhora, professora, eu confio. Então veja a relação de confiança com uma professora, né? E daquele dia em diante, eu passei, terminava a aula, eu almoçava na casa dela, a ajudava com as crianças dela e nós vínhamos para a escola. Assim foi minha primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Quando eu terminei o terceiro colegial, obviamente que eu quis fazer letras, né? Não tinha, e ainda língua portuguesa e literatura. Eu não queria o inglês, porque tinha essa opção, ou o inglês ou a literatura, e eu quis a literatura. Lá na faculdade, eu mal iniciei a faculdade, a professora já me chamou para um projeto, mas a escola que eu estudava também me chamou, porque eu era muito boa porque lia, né? Era muito boa para escrever redações. Então também me chamaram para correção. Então eu corrigia as redações e eu participava do projeto que tinha na universidade. E um dia, corrigindo as redações, eu tinha acho que uns 30 envelopes mais ou menos, eu fui entregar na coordenação e aquele irmão que me cobrou lá atrás disse assim para mim: ô Raquel, eu olhei aqui na folha de pagamento, não consta seu nome. Eu falei: é porque eu acho que eu ainda não terminei de pagar a escola, nem a minha, nem do meu irmão. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, tá tudo pago. A partir desse mês você recebe salário. Então, meu primeiro salário foi em 1983. E aí eu fui registrada como professora auxiliar de correção de redação. E assim começou a minha carreira. Só que essa professora auxiliar de correção de redação virou meio que um bombril. Antigamente tinha uma propaganda que, não sei, talvez, acho que nem os pais de vocês vão se lembrar, era Bombril 1001 Utilidades. Então esse era o meu apelido.
Porque faltava professor, eu substituía. Faltava aplicador de prova, eu aplicava. Faltava professor auxiliar, eu estava lá auxiliando. E assim eu fui. Eu só não trabalhei na mecanografia, que aqui se chama gráfica, mas quando tinha era interessante, tinha que a gente rodava as atividades com álcool, era um mimeógrafo à base de álcool. A gente se manchava inteira, de azul, de verde, conforme as cores ali. Então eu fazia muito isso, eu gostava, e ali eu preparava as atividades. Então foi um crescimento para mim, porque eu transitei desde a educação infantil até o ensino médio. Eu fui conhecendo todos os espaços. Enfim, em 86 para 87, final de 86, eu me formei. E aí eu comecei a dar aula de língua portuguesa. E a Marise, que então era minha coordenadora à época, ela percebeu que os alunos que tinham mais dificuldade, na minha aula iam bem. E normalmente o aluno não vai muito bem na língua portuguesa, na matemática, no inglês, né? E na minha eles iam bem. E ela me chamou e disse, mas o que acontece? O que você faz de diferente? Aí vem a frase da minha mãe de quando eu era criança. Que eu tinha que entender o tempo das pessoas. Às vezes, para aquele menino, eu precisava dar um pouquinho mais de atenção. Aí, teve uma reunião, me chamaram e disseram o seguinte, nós vamos te tirar de sala de aula. E você vai trabalhar com os alunos, que naquela época, a época também se chamava, com os alunos indisciplinados e que não aprendem, porque tudo era com muito rótulo, né? Lá fui eu, para debaixo de uma escada, uma janela desse tamaninho que mal entrava ar, cheia de carteiras, e com os alunos que então os professores retiravam de sala. Mas retiravam de sala alunos desde do sexto, agora sexto ano, antigamente era quinta série, não tinha ainda o fundamental de 9 anos, até o terceiro colegial. Então eu tinha que preparar atividade para todo mundo. E lá ia eu preparar atividade e atividades que eles gostassem de fazer. Então primeiro eu tinha que conhecê-los para entender o que eles gostavam, para trazer atividades relacionadas àquilo que eles gostavam. Então não era pegar o livro e trazer atividades do livro. Tinha alunos, por exemplo, que gostavam de avião. Lá ia eu pesquisar sobre avião e montar atividades sobre avião. Outros gostavam muito tinha muito essa história de aeronave, de espaço. Lá ia eu ler sobre isso e trazer atividades. E minha mãe me ajudava muito, minha mãe lia muito também. Outros tinham mais interesse por música, por tocar. E eu aprendi a trabalhar a contextualização gramatical através das músicas. E a história também através das músicas. Então, eu percebi que daí esses meninos e essas meninas se interessavam. E aí aprendiam. E voltavam para a sala de aula e iam aprendendo. Porque, na verdade, não é que eles eram indisciplinados. Como eles não entendiam, era melhor ser chamado de indisciplinado do que as pessoas acharem que eles, e antigamente se falava isso, era burro, né? Ou não aprendia mesmo, ou não tinha jeito mesmo, alguma coisa assim. Então era melhor ser bagunceiro, ou bagunceira, porque tinha meninas também. Aí eu vi que só
formação em letras não era suficiente. Eu vou tomar um golinho d'água. Aí eu fui para pedagogia. Aí na pedagogia eu me encantei. Pedagogia foi assim, eu me descobri na pedagogia porque eu vi possibilidade de ajudar mais ainda aos alunos. Quando eu terminei pedagogia, eles me tiraram dessa sala. E me levaram então para uma seleção para ser coordenadora. E aí eu fui coordenadora acho que por 20 anos e alguma coisa. Você não sentia falta de dar aula para os alunos? Muita. Mas eu trabalhava muito com a formação dos professores. Porque, na verdade, eu era quase um ET. Ainda era uma época de um rigor absoluto. E uma escola forte era aquela escola que quanto melhor o professor era considerado melhor, quanto menos o aluno aprendesse. Então, por exemplo, quanto mais um professor desse uma prova e o aluno ou aluna tirasse 50, 40, esse era bom professor. Nossa. E eu dizia, não. O bom professor é aquele que o aluno aprende. Então, eu sofri bastante. Pedi exoneração, passei no concurso do Estado, pedi exoneração, porque eu falei, com todo respeito aos professores do Estado, mas eu queria mais para a minha vida, sabe? Eu falei, não, eu quero poder ajudar e fazer a diferença onde eu estiver. E foi aí que eu senti também que só a pedagogia não me ajudava. Como para fazer psicologia? Eu já tinha me casado, tinha minha família e eu já tinha meu filho mais velho. Eu falei, não vai dar para fazer psicologia. Então eu fiz a psicopedagogia. E aí eu fui juntando a pedagogia, a psicopedagogia, letras, a literatura e fui trabalhando os professores. E a gente fez muita coisa juntos. Foi uma época assim de muita criação, possibilidade, realização profissional. Eu gostava demais. Aliás, eu gosto demais da escola. Tanto que na pandemia que a gente vinha e essa escola estava vazia, oh meu Deus, foi difícil. Ou então, entrar na sala de aula online e as câmeras fechadas e a gente não via vocês. Agora com as máscaras, vocês crescendo e a gente não acompanhando. Enfim, mas faz parte da vida. Bom, no meio de tudo isso eu falei, quer saber, eu preciso fazer mestrado em educação. Senão, eu não vou poder ajudar e entender todo esse processo de aprendizagem que eu preciso saber, tanto do ensino quanto da aprendizagem. E foi aí que eu fui para o mestrado em educação e a minha dissertação é sobre a avaliação formativa e não esse olhar tão estanque num único momento da prova, mas um olhar para esse aluno durante o processo da aula, como esse aluno reage aos novos conteúdos, reage a esse vínculo afetivo com o professor. E tudo isso sempre foi, assim, a razão da minha vida. Eu tenho 2 filhos e os 2 fizeram direito igual meu marido. E eles namoram, um é noivo, logo se casa, e o outro namora, mas também namora uma advogada. E outro dia, eles conversando, eu disse o seguinte, que interessante isso, né?
todo mundo puxou o pai. Foi muito para o lado do direito e não para o lado da educação. E existe muito um preconceito, ainda mais quando é homem, né? Desse trabalho com a educação. A não ser assim no ensino médio, que aí já é um outro olhar, mas é encantador esse mundo. E é uma pena que poucas pessoas reconhecem o valor da educação. Porque eu digo sempre assim, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, ou seja, ter uma grande realização profissional. Mas sempre teve o professor lá da educação infantil, o professor dos anos iniciais, finais, e às vezes quem toca o coração de um aluno nem é o professor, mas é alguém que está limpando o chão e olha para o aluno num momento que as coisas não estão tão bem. É uma pessoa que está lá na recepção e fala assim, bom dia, e aquele aluno não veio tão feliz para a aula, mas puxa vida, falou um bom dia para mim, então do que eu vou reclamar, né? Então é esse movimento que me encanta na educação. Aí, obviamente, terminei o mestrado, eu falei, agora eu vou para o doutorado e seguir a carreira acadêmica. E aí um headhunter me acha, eu achei até que fosse para uma outra escola e era universitário. E eu pensei assim, ai meu Deus, será que lá no universitário, do jeito que eu olho para a educação, um olhar mais humanizador, vão me querer mesmo? E eu me lembro que quando eu fui ser contratada, eu falei, gente, vocês têm certeza que sou eu mesmo? Porque tem gente melhor que eu no mercado. E dos entrevistadores me disse assim, não, a gente tem certeza. A gente vê... Desculpa interromper, tá? Só pra quem não sabe, headhunter é tipo um olheiro, assim, uma espécie de caça-talento. Certeza que a Fernanda sabia. Certeza que a Maria Fernanda. A Fernanda tava perdida, eu disse, não, acho que ela não sabe que é headhunter. Isso. E é como se fosse, tipo, um olheiro, assim, que caça talento, assim, nas universidades. Tipo um olheiro de futebol mesmo. Tem olheiro também para modelo, assim. Isso, eu não sabia. Então, por isso que eu achei importante, né? E pra quem tá ouvindo. Aliás, é uma profissão para recrutamento e a evolução do RH, dos recursos humanos, é uma profissão que tem sido muito procurada. Porque o headhunter, além de olhar a competência técnica, um bom headhunter, ele trabalha e ele reconhece a competência socioemocional. Mas eles são ocultos? Normalmente são ocultos. Então, porque senão pode lá bajular ele. As empresas Contratam. Abrem esse recrutamento e as pessoas são selecionadas, mas normalmente, vamos supor, no LinkedIn, eles não são expostos. Porque justamente tem os que eles contratam, mas tem os que eles eliminam, né? Sim. Então, é um caça-talentos mesmo. Sim. E eu até me lembro, falei, eu acho que estão dando um trote, acha um headhunter me procurar, uma coordenadora? Não é possível. Mas era possível. Então, foi muito legal esse momento dessa entrevista e passar, porque foram 8 ou 9 etapas, até eu ficar sabendo que era o colégio universitário. Nossa, 8 etapas para contratar alguém? Porque a primeira etapa eu não sabia nada, então eu tinha que escrever uma redação de quem eu era, o que eu fazia. Depois teve um outro momento da minha família, se eu era casada, se eu não era, o que meu marido fazia. E assim foi. Depois a parte mais cognitiva,
e aí os conhecimentos da área da educação. Aí que eu fiquei sabendo que era universitário. E aí eu vim presencialmente aqui. Tá cheio de aí, né? Eu vim e me encantei com a escola. Eu me encantei com a escola. Isso era em que ano? 2012. É que ela falou na primeira vez, né? Isso, 2012, e eu fiquei aquele ano um pouco aqui e um pouco na outra escola. E foi muito gostoso, assim, porque eu conheci o universitário por detrás dos bastidores. Então, aquela escola temida que todo mundo dizia, são só números, ninguém conhece ninguém, foi desmistificada para mim. E pelo contrário, era uma escola exigente? Uma escola exigente. E toda escola tem que ser exigente, porque senão a vida é exigente. Não adianta a gente não entender isso, a gente precisa entender que o mundo, ele espera de você e tem expectativas. Claro que não precisa ser só o melhor, mas você precisa corresponder a essas expectativas. E vem um outro ensinamento da minha mãe. Fosse o que fosse fazer, arrumar uma cama, tinha que o lençol ficar esticado, o de baixo, bem esticadinho, a cama bem ajeitadinha. Então, fazer sempre o melhor que a gente possa fazer. Errar, nós vamos errar, com toda certeza, mas sempre nessa expectativa e busca de fazer o melhor. E foi assim a minha carreira profissional. Paralelamente, eu tive os meus filhos e uma vez até, aquele dia eu fiquei meio assim, chocada, mas depois eu entendi melhor eles, que uma determinada pessoa perguntou para um dos meus filhos, onde que eu coloco minha filha para estudar? Tal escola, tal escola, tal escola. Tem muito isso, né? Sim. Aí o meu filho falou, olha, o meu filho disse, põe onde minha mãe estiver, porque daí ela vai cuidar do seu filho. Porque, olha, lá em casa quem cuida da gente é o meu pai. Então, eu falei, ai meu Deus, fracassei como mãe. Profissionalmente, tudo bem, mas como mãe sou uma tragédia. E depois, isso ficou. Um dia, porque em casa ainda a gente cozinha, fica junto, ainda esse processo. Não é tudo perfeito, não, tem os seus... Mas nesse dia eu falei, escuta filho, você acha mesmo que eu... Claro que você cuida mais dos seus alunos do que da gente, mas a gente tem orgulho disso. Porque quando a gente sai e fala assim, acaba vendo sobrenome, querendo ou não, mesmo a gente perdendo o sobrenome, né? Porque ninguém fala meu nome, fala assim, a Raquel, diretora do universitário. Então a gente perde o sobrenome. Mas quando fala assim, não, eu sou filho da Raquel, olham com respeito. Então, é isso que, na minha visão, é o valeu e vale a pena. Estar aqui com vocês, vale a pena. Por exemplo, eu estava aqui dizendo que estava conversando com o Ederson. Ele é um educador também, ele toca violão, ele vai sentar com vocês, ele vai cantar. Ele é muito, muito, muito melhor do que eu, porque eu vejo assim que os jovens são muito melhores do que a gente em muita coisa. Eu não acredito, assim, nessa... Aliás, eu não gosto dessa frase. O que vai ser dessa geração? Nossa, essa geração é muito melhor que a gente. O que vai ser deles? O que vai ser da gente? Porque vocês são melhores. Primeira vez na vida que eu Primeira vez. Nossa, vocês são muito melhores. Vocês são justos.
vocês falam a verdade, vocês trazem pra gente situações e conversam conosco situações que tem horas que eu falo, nossa, e como que eu vou responder isso agora? Com a verdade, porque vocês vieram com o coração muito puro e limpo perguntar. Então, eu gosto demais disso. O nosso mote é esse, um novo mundo, né? E um novo jeito de aprender. Porque quanto que a gente não aprende com vocês, quanto que a gente não sabe. E eu venho de uma geração que só o adulto sabia, só o mais velho sabia. O que a gente precisa é o mais novo entender que pode aprender com o mais velho. E o mais velho entender que pode aprender com o mais novo, e essa troca, ela é muito rica. Sim. Quando a gente tem o coração aberto para aprender com vocês, para ouvi-los, nossa, a vida da gente fica muito mais gostosa e muito mais leve, porque vocês têm um jeito mais leve de olhar a vida. E vocês também, quando nos ouvem, têm a experiência que a gente não pode transferir, porque a experiência ela é vivida, né? Sim. Mas alerta, como foi lá a frase da minha mãe. Olha, não precisa fazer dessa forma, porque a gente também, quando é jovem, a gente é muito ferro e fogo, né? 8 ou 80. E ela mostrando, não precisa tudo isso. Dá para fazer, caminhar de uma forma equilibrada. Mais calma. Mais calma. E foi isso. Acho que é mais ou menos isso. Estou agora num momento de várias mudanças, porque o que aconteceu e vem acontecendo aí com essa rapidez nesses adventos da tecnologia, mas também aquela sensação de ser capaz de, também é muito gostoso, porque querendo ou não a gente se acomoda, né? O homem tem esse poder de adaptar-se e também de acomodar-se. A gente saiu da zona de conforto. E isso foi muito importante também. Tem horas que eu tô lá e entro eu falo, meu Deus, o que aconteceu com esse computador? Apagou tudo, porque a gente tinha medo, porque a gente foi criada a não pôr a mão porque estragava. E de repente agora você tem que pôr a mão porque você tem que fazer. Sim, sim. O maker, mão na massa. Se você não puser a mão na massa, você não aprende. Então você vai, mexe dali, cutuca dali e você consegue. Então é legal isso também. É gostoso, sabia? Que é muito gostoso. E aí você tem essa sensação, puxa, eu consegui. Às vezes não, você tem que sair no meio do corredor e ver quem está ali de vocês. Socorro! O que aconteceu aqui? Celular, então, vira e mexe. O que eu aperto? Apertei alguma coisa? Ontem você ficou assustada quando o WhatsApp caiu? Nossa! Eu pensei assim, como que a gente vai fazer agora sem o WhatsApp? Ainda eu saí, deram risada de mim ali na recepção. Como que vai ser sem o WhatsApp? Será que isso volta? Aí uma pessoa falou, ué, você viveu a vida inteira quase sem o WhatsApp? Eu falei, pois é, mas agora eu aprendi a viver com o WhatsApp. Então, riram um monte, porque não são só vocês que... O WhatsApp é um instrumento de trabalho e muito importante para a gente na escola. É um meio de estar aí, e uma comunicação rápida. Sim. É um gênero textual? É um gênero textual. A internet pode nos levar para um lado ruim, um lado muito bom? Pode. É esse o nosso papel da escola agora. Está aí. O que é que ela pode nos ajudar a serviço de uma aprendizagem e a serviço de nos tornarmos melhores? Se a gente conseguir olhar para esse avanço tecnológico, nessa evolução do homem para o bem, nossa, vai ser muito bom para todos nós, né? Quantas curas, quantas...
a agilidade do movimento, o deslocamento do espaço e do tempo, mas é claro que não dá para ficar o tempo inteiro só no celular. Não dá para o nenê desde pequenininho só fica quietinho ali, não dá. Então existem as relações humanas e essas são as... E a música, Pedro, eu acho que a música aproxima demais a gente e faz com que nos tornemos sensíveis. O dia que o homem deixar e perder essa sensibilidade e deixar de se indignar com a dor do outro, aí a tecnologia também perde o sentido, na minha visão, por maior que seja o avanço da tecnologia. Mas eu acho que em todas as E nisso que você pessoas... falou muito sobre a língua portuguesa e eu particularmente acho a língua portuguesa uma das línguas mais bonitas que tem, por conta da variedade de palavras, né, a forma que a gente consegue se expressar com o português é difícil de encontrar em outras línguas, mas isso que você falou da sensibilidade é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia. A gente ficou muito introspectivo por muito tempo. E agora que a gente foi reinserido, novamente com menor isolamento, a gente acaba vendo muito mais a dor do outro e se importando muito mais. Porque eu sinto que antes da pandemia era todo mundo, cada um vivendo sua vida, cada um com a sua correria, a vida não é fácil para ninguém, e a gente foi acumulando tarefas que a gente nem ia percebendo. E a gente não parava para sentir o processo, para sentir o que estava acontecendo, para sentir outras pessoas ao nosso redor. E a partir do momento que tudo isso foi tirado da gente, literalmente, de um dia para o outro, a gente deu muito mais valor para isso. E eu percebo que as relações hoje são muito mais intensas e muito mais profundas do que elas eram antes. Porque hoje a gente dá muito mais valor para tudo isso que a gente sentia. Porque antes a gente tinha muitos amigos, conversava com um monte de gente, mas os amigos que ficaram durante a pandemia e que a gente fez agora, nesse momento de transição, eles são amizades muito mais fortes e a amizade ficou muito mais forte nesse processo também. Então, a sensibilidade, eu acho que nesse momento, daqui pra frente, é um sentimento crucial da gente ter a sensibilidade, a empatia, a compaixão. Isso é muito importante hoje em dia. E você sabe que outro dia eu conversando com uma pessoa, e o Covid trouxe muito isso, a empatia. Eu tive Covid, outra pessoa teve Covid, outra pessoa teve Covid. A minha dor do Covid não foi igual à dor da pessoa X nem da pessoa Y. Sim. Depende de um monte de fatores que ninguém sabe ainda. Mas eu fiz uma associação. Às vezes, tem mulheres aqui, tem meninas, e perguntem para suas mães. A gravidez, para algumas, foi muito tranquilo. Nem percebeu, voou, foi muito tranquilo. Para outras, vomitou muito tempo, passou muito mal. Outras tiveram que fazer repouso absoluto. Outras tiveram alguma complicação aqui, outra lá. Quer dizer, cada organismo reage às sensações de uma forma. Nunca tinha parado para pensar nisso. A Covid me trouxe isso de volta. Porque não é frescura. Não, a Joana é muito fresca, muito mole. Não, eu não sei a dor que ela... Eu posso sentir assim, a empatia... Nossa, ela tá... Mas sentir a dor dela eu não posso. Sim. Exatamente isso. Ninguém sente a minha dor do jeito que eu sinto. O que eu posso, e aí sim a palavra que eu acho muito importante, é me compadecer dessa dor sem estabelecer um juízo de valor dessa dor. Então eu não vou julgar se ela é mole, se ela não é mole, se ela é forte, se ela não é forte. Nesse momento, essa pessoa está sentindo essa dor. Por que eu não fui entubada e outra pessoa foi? Será que eu comi tão correto a vida toda assim? Não. Então, chegou um momento da gente analisar
como nós precisamos dos outros, uns dos outros, Sim. e como não podemos julgar, Sim. em hipótese alguma, seja o maior erro que a pessoa cometa. Claro que existem erros que têm desdobramentos que vão precisar ser tratados, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é você já condenar sem antes, olha, os desdobramentos acontecerão. Sim. Não tem como. Antigamente a gente falava assim, qualquer escolha tem consequência. E é verdade, as escolhas têm consequências. E às vezes, esses desdobramentos dessas escolhas são mais doídos. E a vida é feita disso. Escolhas. Exatamente. Uhum. Mas não significa que essa dor passada, resolvida, essa pessoa não se torne uma pessoa melhor, Sim. volte, recomece. Não significa isso. Porque meu marido fala muito isso pra gente. A única profissão na Terra que vai poder te condenar é um juiz. O juiz te condena. Agora, o advogado ou de defesa, ou o que acusa, ou o promotor, ninguém tem o poder de condenar. É o juiz. E para quem tem algum olhar de religiosidade, aí é com Deus. A gente sempre fala, aí é com Deus e aí aquilo que a pessoa acredita. E a educação é isso. Então a gente não pode rotular um aluno, esse não vai aprender. Esse aqui, eu ouvi uma vez uma história de uma menina, um professor, quando ela estava lá acho que era, não é nem daqui, viu? Nem de Londrina. Você nunca vai poder ser médico. Você não é inteligente o suficiente. É uma das melhores médicas nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Então, ninguém pode dizer isso. Ninguém pode falar isso. Ah, não, fulano é muito inteligente, ele vai ser médico. Sim. Pode até ser médico, mas será que vai ser O médico. olhar para o paciente com um olhar daquele que foi dito lá que ele nem Sim. tinha condições cognitivas para ser médico? Então, é tudo tão relativo e a gente olhar para o outro. Eu acho que a história... Eu vou até usar do recurso aqui, porque tem uma frase que eu deixei aqui que eu sabia que eu ia esquecer, que é uma frase muito bonita, que diz o seguinte, aí eu encerro minha fala. Só um minutinho aqui que eu vou Fica usar os tranquila, Raquel. recursos. Pedro tinha que estar aqui para escutar na faculdade. Ganhar o coração das pessoas e dos jovens e da criança sempre por meio do amor. E amar não significa só dizer sim. Muitas e muitas vezes, e vocês podem ter certeza disso, que os nãos dos pais, os nãos de uns amigos verdadeiros, é porque ama. Se não amasse, deixa rolar. Né? Sim, então, disso tudo, na minha vida, e eu espero poder ter contribuído na minha humilde história, o amor. Né? Olhar sempre com esse amor. E esse amor que diz não, sim. Sim. E já que a gente já está encaminhando para esse lado, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, além das muitas que você já deixou aqui, mas deixar alguma coisa que você quer que você sente que as pessoas precisam ouvir ou algo que você quer dizer. Sua câmera é aquela ali. Tá. Eu vou dizer uma frase que a minha mãe sempre dizia. Minha mãe e meu pai. Porque os dois eram, quando eu digo minha mãe, os dois eram. Tudo que você for fazer, tudo, seja o mais simples ao mais complexo,
Faça sempre o seu melhor. Não pense no julgamento das pessoas, se vai ou não vai ser o melhor. Mas você fez o seu melhor. É isso. Acho que a educação, quando a gente consegue levar o aluno, seja em qual faixa etária estiver, ou na vida, a fazer o melhor e extrair daquela pessoa o que ela tem de melhor, o resto flui. Sim. É isso. Obrigada, Raquel. Obrigada, Obrigada Raquel. A gente vocês. agradece muito por você estar aqui compartilhando um pouquinho de você.